Carta à igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, a partir do versículo de número 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis sentar. Meus amados irmãos, necessário é que eu, sempre que fale dessas cartas, faça a mesma apresentação. Há alguns que ouvirão uma dessas mensagens e outras não, e por isso faço questão de sempre abrir estas mensagens sobre estas cartas às 7 igrejas, com o paradigma hermenêutico que nos orienta, com a bússola que nos encaminha para a interpretação dessas cartas. Nós falamos e comentamos aqui reiteradamente que o Apocalipse divide-se em 3 partes, as quais o próprio Senhor dividiu. As coisas que João viu, referindo-se à glória do Messias, do Cristo exaltado, a qual João relata no capítulo 1. Nós temos as coisas que são referentes à presente era, à era da igreja, e as coisas que depois destas que são, hão de acontecer, aquilo que ainda refere-se ao futuro, ao período subsequente ao arrebatamento da igreja. Os capítulos 2 e 3 tratam das coisas que são referentes à era da igreja. Nele estão 7 cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia. Comentamos que o número 7 na Bíblia é simbólico e refere-se à plenitude. As 7 igrejas representam a plenitude da igreja no espaço e no tempo. Isso quer dizer que em todas as épocas há esses 7 tipos de igrejas aqui. E em cada época prevalece uma, em 7 tempos, um tempo para cada uma prevalecer, até que virá o arrebatamento da igreja. Vimos que a igreja de Éfeso representa a igreja imediatamente pós-apostólica, ainda zelosa da doutrina, mas sem o mesmo sentimento que lhe caracterizou nos primórdios. A igreja de Esmirna é essa igreja de Éfeso agora numa geração seguinte, sofredora, perseguida. Ela volta a ter a paixão que
incendiara o pioneirismo apostólico da história da igreja. Depois vem a igreja de Pérgamo, período correspondente ao século IV, quando então a igreja está se institucionalizando, passando a ter proximidade com o Império Romano. É o começo de sua corrupção. Depois vem a igreja de Tiatira, representativa do catolicismo medieval, mercantilista e sedutor. Depois segue-se a igreja de Sardes, que representa a igreja à época da Reforma. Agora chegamos à igreja de Filadélfia. De fato, irmãos, a igreja de Filadélfia, historicamente, situando em período temporal, ela tem o seu embrião no século XVIII, ganha força no século XIX, tem o seu último ímpeto no início do século XX. Nós não queremos, entretanto, com isso dizer que não haja igrejas do tipo de Filadélfia agora, ou que não houve antes, mesmo a época da Idade Média, por exemplo. Os anabatistas sempre representaram a perspectiva da igreja de Filadélfia, quando fiéis a Deus, servidores do reino de Deus, obedientes à palavra do Senhor. Em todas as eras há os 7 tipos de igreja. O que nós estamos dizendo é que cada época caracteriza-se pela prevalência de uma, que não implica na exclusão da existência das outras. Entendamos então a igreja de Filadélfia, que é a igreja verdadeira, que é a igreja que se adequa à palavra em tempos difíceis, em tempos de apostasia. A igreja de Esmirna é a igreja fiel em tempos de perseguição. Sua grande adversidade não é a heresia, é a perseguição. Mas a igreja de Filadélfia é a igreja verdadeira em tempos de apostasia. Sua adversidade não é a perseguição, mas é a sedução do engano, o perigo dos erros doutrinários que já se propagaram, que já proliferaram. Jesus aqui diz o seguinte no versículo de número 7: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, a um dos pastores que a representava, que no caso iria ser receptor de uma mensagem a toda a igreja destinada, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. Porque Jesus apresenta-se como aquele que é santo. Disse eu noutra oportunidade que a forma de Jesus apresentar-se a cada igreja pode querer dizer que ele tem o que aquela igreja não possui, como por exemplo ele diz à igreja de Sardes que ele tem os 7 Espíritos de Deus, porque aquela igreja estava morta, precisava de vida. Mas também a forma como Jesus se apresenta pode querer dizer que aquilo que a igreja tem, ele é a fonte. No caso é isso no que respeita à igreja de Filadélfia. Ele não está querendo dizer que tem o que aquela igreja ainda não possui. Ele está querendo dizer que ele é a fonte daquilo que aquela igreja possui. Ele está querendo evitar naquela igreja a presunção de que ela possui santidade, por exemplo, à parte dele, que ela possui santidade sem ele. Ele diz: isto escreve aquele que é santo. De fato, a igreja de Filadélfia era uma igreja santa, separada do mundo, consagrada para Deus. Como eu disse, uma igreja que viveu em uma época da cristandade já decaída. E em meio não só ao mundo, mas a essa cristandade poluída, a comunidade de Filadélfia
manteve a sua integridade. Meus amados irmãos, Jesus era a fonte de santidade daquela igreja, da igreja de Filadélfia. Isto diz aquele que é santo. Interessante observar que este nome Filadélfia veio de um episódio relativo à fundação desta cidade. A cidade de Filadélfia fora fundada por um rei chamado Átalo II, que tinha uma amizade muito fiel com o seu irmão. E em homenagem a isso, a cidade foi denominada de Filadélfia. Amor fraternal. Filadélfia vem de uma palavra que quer dizer amor, fileo, que quer dizer amor. Era a cidade do amor fraternal. Simbolicamente quer dizer que aquela igreja situada na cidade de Filadélfia era uma igreja fundada e arraigada em amor. Na carta à igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo diz que para nós compreendermos a altura, a largura e a profundidade, para conhecermos o amor de Cristo que excede todo entendimento e sermos tomados da inteira plenitude de Deus, necessário é que estejamos fundados e arraigados em amor. Não apenas que o amor seja o alicerce, mas que tenhamos raiz, estejamos arraigados nele. O amor, irmãos, é o vínculo da perfeição, é o fruto do Espírito. Jesus disse que toda a lei pode ser resumida em 2 mandamentos: ama o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Uma igreja do amor é uma igreja santa. Nós não devemos confundir com amor, pense nisso, uma filantropia sem integridade moral. Hoje em dia nos é comum ver certas organizações religiosas filantrópicas que procuram assistir os pobres, mas não se opõem à institucionalização do homossexualismo, não se opõem ao aborto. São pessoas que aparecem no mundo como caritativas, mas não querem se confrontar diretamente com o pecado que corrompe a sociedade. São aparentemente liberais quanto aos costumes, mas querem ser caridosos. Estes movimentos, irmãos, não são de Deus. Essas pessoas querem compensar sua imoralidade com alguma caridade, que é a filosofia típica do catolicismo. As pessoas não vivem uma vida de integridade moral e querem comprar o favor de Deus com uma esmola. Isso não é verdadeiro amor, isto é uma consciência turbada que faz movimentos de aparente caridade para aquietar a turbulência interior, para conciliar o sono. Também nós não devemos confundir o farisaísmo com o amor. Aqueles que têm uma prontidão para condenar o pecado, aqueles que de modo veemente condenam a corrupção da sociedade, mas não sentem misericórdia do próximo, não acolhem o sofredor, são duros, rigorosos, severos, moralistas, mas também indiferentes, frios, secos e áridos. A igreja do verdadeiro amor fraternal, a verdadeira igreja de Filadélfia, ou para ser mais confrontador, um verdadeiro crente de Filadélfia, é um crente que condena o pecado, que protesta contra a corrupção, que protesta contra aquilo que desagrada a Deus, que ofende a sua lei, mas ao mesmo tempo acolhe com misericórdia o sofredor, ajuda o caído, assiste o necessitado. E isso é santidade.
A religião verdadeira é essa, diz Tiago: visitar os órfãos e viúvas em suas necessidades e guardar-se isento da corrupção do mundo. Essa igreja, irmãos, tinha o amor, que era o vínculo da perfeição. Esta igreja produzia o amor como fruto do Espírito, e junto com o amor que se lhe segue, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Esta igreja amava a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, amava ao próximo. Era uma igreja fundada e arraigada em amor, mas este amor não lhe era inato, este amor não lhe era natural, porque se nós amamos é porque Deus nos amou primeiro. Se temos este amor, não é de nossa natureza decaída e adâmica, mas é que o Espírito Santo derramou em nosso coração o amor de Deus, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 5. Só o que é nascido de Deus ama a Deus. Portanto, é a fé em Cristo, a dependência dele, que opera pelo amor, estando ligados à videira, e a videira estando a transmitir sua seiva a nós, nós produzimos fruto. Depois o Pai nos poda para que nós possamos dar mais fruto ainda. Jesus é aquele que santifica. Nós não somos santificados pelos nossos esforços pessoais, nós não somos santificados por alguma tática técnica, não somos santificados por uma vigilância farisaica, nós não somos santificados, meus irmãos, por uma tabuada de mandamentos, por um código moral que estamos sempre lendo e examinando a cada passo. Não, é na medida em que flui a vida de Cristo em nós que nós somos santos, dizendo como Paulo: eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida de Cristo que eu agora vivo pela fé, pela dependência do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo em vós, a esperança da glória. Santificação é Cristo se formando em nós. Santificação é a vida de Cristo fluindo em nós. São os rios de água viva correndo do nosso interior. O que nós precisamos não é apenas de um ajuste externo, de uma reforma externa. O que nós precisamos, irmãos, é de o Senhor modificar o nosso coração, de Ele influir sobre os nossos pensamentos, dirigir os nossos passos, operar em nós o querer e o efetuar. Santidade não vem de nós, vem de Cristo. Por isso aquele que é santo não se autoglorifica nem dignifica. Aquele que é santo não se gloria, mas ele diz como Paulo que nós não nos gloriamos mais na carne, porque Jesus se tornou da parte de Deus para nós justiça, santificação e redenção. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa redenção. E por isso aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, glorie-se no Senhor. Ele é a fonte, Ele é a fonte da santidade. Jesus está dizendo àquela igreja: olha, eu estou contigo e em ti, porque tu és santa e eu sou o santo absoluto. Tu és santa por derivação e eu sou o santo de origem. Aleluia! A tua santidade e a minha santidade é fruto da participação em Cristo, a nossa santificação. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Aquela igreja era uma igreja verdadeira, irmãos. O que é verdade, pastor? Entre os gregos, verdade significava correspondência. Se o meu pensamento corresponde aos fatos, ele é verdadeiro. Se minhas palavras correspondem aos fatos, minhas palavras são verdadeiras. Do outro modo, são falsas, mentirosas. A verdade é a correspondência com a realidade, com o real.
Meus amados irmãos, a realidade da igreja está na Bíblia. A Bíblia é que descreve como deve ser a igreja. E uma igreja concreta, uma comunidade concreta é verdadeira quando está de acordo com o modelo bíblico. Interessante que, com respeito às coisas comuns, nós dizemos que o nosso pensamento é verdadeiro quando ele está de acordo com a realidade. Mas com respeito às coisas de Deus, elas são reais quando elas estão de acordo com o pensamento de Deus. Quem define o que é verdade para a igreja é o pensamento de Deus. Com respeito a nós, o nosso dizer tem que corresponder aos fatos. Com respeito a Deus, os fatos é que tem que corresponder ao seu dizer. Os fatos norteiam a veracidade das nossas afirmações. Mas para Deus, sua palavra é primeira e não os fatos. Os fatos que não se coadunarem com a sua palavra são mentirosos. Por isso que o homem é uma mentira ambulante. Porque o homem como está aí, não é o homem pensado por Deus, o qual Deus cogitou quando criou a sua imagem e semelhança. Por isso que a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Este homem por aí não é homem de verdade, é uma mentira. O homem é aquele que Deus pensou. Este é um homem arruinado. Portanto, nas coisas de Deus, a mente de Deus é o referencial. Na nossa conversa sobre as coisas do cotidiano, os fatos são o referencial. O que digo é verdadeiro se conformar com os fatos. Mas os fatos não comandam Deus, Deus é que comanda os fatos. Os fatos se tornam verdade quando se conformam à sua palavra e deixam de sê-lo quando não se conformam a ela. Igreja que não se conformar à palavra de Cristo não é igreja verdadeira. Não é igreja verdadeira. A verdade está na palavra, a verdade está no modelo bíblico. Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Uma igreja verdadeira é aquela que ensina todas as coisas que Jesus ensinou. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, vos guiará a toda a verdade. Não é uma parte dela não, a toda a verdade. A igreja, Paulo diz a Timóteo, é coluna e esteio da verdade. Ela sustenta a verdade no mundo. A doutrina que guardamos é a fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. A doutrina é sã quando ela não tem nenhuma parte doente. Meus amados irmãos, nós temos que nos conformar à palavra de Deus. Porque uma mosca que cai no leite o estraga. Porque uma nódoa que cai num tecido caro o desvaloriza. Porque quem guarda os mandamentos e tropeça em um só é culpado de todos. O Deus a quem servimos segue a lógica do tudo ou nada. Do tudo ou nada. Não há meio crente, não há quase crente. Ou há crente ou incrédulo. Igreja verdadeira é a que se conformar à palavra em toda a doutrina. Nós não temos igreja perfeita ainda, perfeita em obras, em retidão, só na vinda de Jesus. Mas a igreja verdadeira não é a igreja perfeita, é a igreja que tem a meta bíblica. É a igreja que doutrinariamente segue a palavra. Os crentes podem ainda ser falhos, embora se levantem e prossigam, mas a doutrina é sã, o ensino é reto. As ordenanças são administradas com correção, a disciplina administrada com zelo, a palavra ensinada com fidelidade. Há pessoas hoje aí criando igreja à torta e à direita. Às vezes uma igreja se divide, não por questão doutrinária, só por um líder que ganhou certa simpatia de muitos, e ele agora quer fundar o seu ministério pessoal. Uma questão apenas de culto à personalidade.
Há pessoas organizando a igreja de acordo com as modas do mundo, de acordo com as estratégias de marketing. As pessoas querem idealizar a igreja a seu modo, querem pensar numa igreja para eles. Mas, meus amados irmãos, a igreja de Cristo não está sujeita às nossas opiniões. A igreja de Jesus não é para ser modelada por nós. O catolicismo romano diz que a igreja dinamicamente vai recebendo revelações de Deus e se ajustando no tempo, de maneira que não se conforma à Bíblia, porque acha a igreja romana que Deus está falando novas coisas através de seus bispos. Há outros que dizem que a igreja não tem padrão bíblico, ela deve se organizar de acordo com cada época, com cada cultura. Nós não podemos aceitar isso, irmãos. Jesus fundou uma igreja, Jesus estabeleceu regras de disciplina. Na Escritura, nos escritos de Paulo, há regras de culto, há credos, há doutrinas, há convicções. Portanto, nós temos aqui uma posição sobre a igreja. A igreja de Filadélfia era verdadeira, porque se conformava à palavra. Portanto, nós não estamos aqui para emitir a nossa opinião, nós estamos aqui para fazer especulações filosóficas, não estamos aqui com uma mentalidade pragmática para ver qual é a melhor estratégia para a igreja crescer em números, como se Jesus quisesse números. Jesus quer almas salvas, quer almas remidas e transformadas. Nós estamos aqui para obedecer, estamos aqui para servir. Nós temos um Senhor, nós temos um Mestre, nós temos um Espírito Santo que nos guia, e nos cabe fazer a sua vontade, agradar-lhe em tudo. Aleluia. Quer verdade? Olhe para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Quer verdade? Olhe para a palavra de Jesus. Ele disse: Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Jesus é o referencial. Jesus é o paradigma. Jesus é a fonte de verdade. Encontremos, portanto, alimento nas suas palavras. Aquela igreja era santa. Aquela igreja era verdadeira, mas a fonte de sua santidade, a fonte de sua veracidade era Jesus. Mas ele diz mais: eu sou o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Por que Jesus disse isso? Porque essa igreja tinha pouca força. Pastor, mas ela não era santa, verdadeira? Era. Ela tinha pouca força à luz dos referenciais mundanos. Não havia políticos nela. Ela não tinha favores da sociedade. Não tinha riquezas. Mas embora tendo pouca força no mundo, Jesus diz: não se preocupem, porque quem decide não são eles, sou eu. Aleluia! Quem tem a chave de Davi sou eu! Eu sou aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. As bênçãos de Deus são liberadas por Jesus. É Ele que abre as portas, é Ele que derrama o Espírito Santo, é Ele que derrama poder pentecostal, é através do Espírito que Ele derrama que chegam os dons espirituais, é Ele quem dá vida e vida com abundância, é Ele quem nos faz sermos conduzidos em triunfo, é Ele, é Ele, é Ele. De que adianta ter os favores deste mundo e não ter Jesus consigo? Quem vai dar o amém no final é Jesus. Jesus é que é digno de abrir o livro. Jesus é quem vai no final estabelecer o final da história, irmãos. Ele diz aqui no versículo 8: eu sei as tuas obras. Aleluia. O importante não é que o mundo saiba das nossas obras, não. O importante é que Jesus saiba.
É verdade que Jesus disse: brilhe a vossa luz entre os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Mas nós não fazemos obras para o mundo nos glorificar, e sim para glorificar a Deus. Nós não queremos a aprovação do mundo, queremos a aprovação de Jesus. Eu sei as tuas obras, eu conheço. Que o mundo inteiro esteja contra ti, eu estou ao teu lado. Há uma sede no coração do homem, irmãos, por aprovação. Todos nós temos isso. Somos seres pessoais, relacionais. Nos completamos como pessoas, através dos relacionamentos. A criança em tenra idade já se fortalece psicologicamente com a aprovação que os pais dão a seus atos. Grande parte da disciplina não depende da surra, depende do fato de a criança sentir-se mal ao ver o desagrado dos pais, porque ela busca aprovação. Somente se seus pais forem totalmente indiferentes, alheios, é que ela vai fazer birra, exatamente para ser notada. Já que ela não é notada pela aprovação, vai querer ser notada pela desaprovação. Mas quando os pais são acolhedores, a desaprovação a entristece, ela quer ser aprovada. É uma necessidade humana, mas que o crente supre em Deus quando ele é justificado pela fé. Antes de sermos crentes, precisávamos do reconhecimento humano, porque éramos inimigos de Deus, espiritualmente mortos, alheios à graça, separados de Deus, mas reconciliados com Deus, podemos chamá-lo de Pai. E agora dizemos como salmista: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. A quem tenho eu no céu, senão a ti, não há outro a quem a minha alma deseje. Por isso que o crente não teme nada, porque ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. O crente, irmãos, ele é um rochedo forte, porque aprovado por Deus, ele está pronto para enfrentar os leões em qualquer arena. Nós vivemos hoje num tempo, entretanto, que mais do que nunca, as pessoas necessitam de aprovação. Elas necessitam de aprovação, irmãos, porque há lares desajustados demais hoje. As mulheres, talvez pelo mercado de trabalho, muitas vezes ausente de casas, deixam uma lacuna na história dos seus filhos. Pais indiferentes. Há uma carência muito grande das pessoas por separação dos pais, acontecimentos trágicos, pelo nervosismo da vida moderna. E tudo isso, irmãos, cria uma fragilidade e as pessoas precisam de reconhecimento. Alguns espertos que se aproveitam disso. Se aproveitam disso para dominar, da fraqueza dos outros, para dominar os outros. Se apresentam com uma feição paterna, para comandar, para subjugar, para despersonalizar. Os oportunistas têm uma grande chance. Seitas como a Universal estão crescendo, se aproveitando da fragilidade das pessoas. Aqueles pastores aparentemente másculos, dizendo: eu vou rasgar minha Bíblia se Jesus não fizer isso e tal, para personalidades fracas. Eles trazem um certo conforto, uma certa fortaleza. Vivemos em dias assim. E se um crente não tiver comunhão com Deus intensamente, muito embora salvo, se ele não tiver comunhão com Deus, por ele não estar perto de Deus, ele começa a sentir necessidade de aprovação humana. E é aí que muitos caem. É aí que muitos se fragilizam. Há um crente fragilizado, necessitando de reconhecimento, aparece
uma pessoa incrédula oferecendo afeição, e ele termina entrando num julgo desigual, namorando com uma pessoa descrente, se afastando da igreja. A crente está lá frágil, necessitando de aprovação. Todo mundo fala que ela está muito pálida, que ela poderia colocar um brinco, um batom, fazer isso, aquilo. Ela faz para obter o reconhecimento do grupo. Não é nem por vaidade, não. É para não ser desclassificada. É para ser aceita. É para não parecer estranha a este mundo desviado. Mas quando um crente está em comunhão com Deus, irmãos, basta uma coisa só. Basta que Jesus lhe diga: eu sei as tuas obras, eu te conheço pelo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o Senhor nos aprova, isso é bastante. Se o Senhor diz: vinde benditos de meu Pai, o que poderá me fazer o homem? O que poderá me fazer o homem? Porque eu sirvo aquele que diz: agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Aleluia, aleluia. Crente, tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão com Deus. Aí, minha irmã, quando forem falar de você, porque você não usa aquilo, você não usa aquilo outro, você não vai ficar triste, não, você vai rir. Aleluia, você vai dizer: eu tenho melhor, eu tenho coisa melhor. O crente não vai ficar acabrunhado na escola, porque todo mundo diz: o crente ali, aí o jeito dele não bebe, aí. Não, ele vai pisar firme. Eu sou crente em Jesus, eu sou crente em Jesus, aleluia. Ele vai pregar a palavra com poder, ele vai calar o diabo. Aleluia. Nós estamos precisando de crentes assim, irmãos. Não é crente apenas que escape por um fio, não. Não é crente que sai acabrunhado escapando no meio da multidão incrédula, não. É crente que brilhe, é crente que rompa as cadeias, é crente que pregue com poder. Eu não quero só que você se guarde do mal, não. Eu quero que você faça um estardalhaço no território do diabo. Aleluia! A igreja tem que ser avivada, irmãos. Quando a igreja está avivada, não apenas ela está guardada do mal, ela abala o mal. Ela abala o mal. O diabo é que vai para a parede. Aleluia! As trevas é que tem que recuar, porque a luz brilha nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Eu sei as suas obras. Aleluia. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que porta aberta era essa? Vamos para aquele tempo e depois vamos para os dias de hoje. A cidade de Filadélfia era uma cidade onde os costumes gregos se difundiam pelo mundo. Era um polo cultural do helenismo, da cultura grega. Muita gente aprendia a língua grega lá, os costumes gregos lá. E como, meus irmãos, o Novo Testamento foi difundido através da língua grega, que era a língua universalmente falada naquele contexto. Então lá era um lugar apropriado para se pregar e difundir o evangelho. Muita gente ia lá aprender os costumes, a língua grega. E como o evangelho era pregado em grego, muita gente saía de lá tocando fogo, convertido. Aprove a Deus que o Velho Testamento fosse escrito parte em hebraico, parte em aramaico, mas que o Novo Testamento fosse escrito em grego.
Quando nós nos servimos de uma língua, nós nos servimos da sua forma de pensar. Aprove a Deus que a mensagem evangélica fosse difundida na forma de pensar grega. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque no século XX apareceram alguns teólogos que começaram a dizer que o cristianismo ortodoxo tinha sido desviado pelo helenismo, quer dizer, pelo pensamento grego, pela cultura grega. Começaram a negar a trindade, porque diziam que era coisa de grego, as duas naturezas de Jesus, humana e divina, porque diziam que era coisa do pensamento grego. Diziam que era preciso ver o cristianismo com categorias judaicas. No judaísmo, Deus era um só, não havia noção de triunidade, então não se poderia aceitar a trindade. E coisas do tipo. Muitos teólogos, inclusive protestantes, foram por esse caminho de apostasia. Mas, meus amados irmãos, o cristianismo ortodoxo não se desviou pela forma de pensar grega. Aprove a Deus que ele fosse difundido na forma de pensar grega. Ora, uma parte do Velho Testamento foi escrita em aramaico. O aramaico era a língua dos babilônicos, que os judeus, quando vieram do cativeiro, trouxeram de lá. Muito mais poluída, se fosse o caso, do que a língua grega. De alguma maneira, a forma de pensar grega era mais hábil a traduzir a mensagem do Evangelho, e Deus, sabendo disso, usou essa língua. Portanto, a forma grega de pensar não desviou, canalizou o cristianismo. E havia uma porta aberta em Filadélfia, era o costume, a forma de pensar grega, que facilitava a propagação e difusão do Evangelho. Mas para os nossos dias, quando Deus diz, pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, Ele está falando da obra missionária. A igreja de Filadélfia, irmãos, como eu disse, ela tem expressão numa parte do século XVIII, numa parte do século XIX, no início do século XX. Os avivamentos foram um nascedouro de Filadélfia no século XVIII. Houve uma visitação do Espírito poderosa na Inglaterra e nos Estados Unidos. É verdade que muitos daqueles irmãos ainda tinham alguns erros doutrinários, mas a vida deles foi um progresso. João Wesley era anglicano, mas avivado, corrigiu muitos erros do anglicanismo, inclusive concluiu que não havia diferença entre bispo e presbítero na Bíblia. A ideia das sociedades metodistas aproximavam-se da estrutura de grupos familiares da Igreja do Novo Testamento. Spener e Frank, com os colégios de piedade na Alemanha, aproximaram-se do modelo bíblico de reunião em casas, com participação mútua para a edificação. Naquele momento houve uma explosão missionária. O Evangelho chegou a lugares ainda inéditos. E, meus queridos irmãos, no século XIX houve uma sede da igreja verdadeira. Surgiram grupos procurando um modelo bíblico de igreja, os discípulos de Cristo. Os irmãos unidos, que podemos classificá-los como anabatistas reais, não criam no envolvimento com política, se reuniam em grupos caseiros, partiam o pão em casa com alegria, singeleza de coração, adotavam um governo congregacional, criam na perseverança dos santos. No início do século XX, grupos assim se difundiram e foram visitados pelo poder do Espírito Santo. Deus os honrou, e grupos que se reuniam em casa ao modelo bíblico foram visitados com o poder pentecostal. Foi assim que a glória desceu na Rua Azusa, e o movimento pentecostal era contra o crente se envolver com políticas e guerras, uniu raças num ambiente que era hostil a pessoas de cor. O avivamento se deu, a igreja estava sendo guiada à verdade, se cria no arrebatamento antes da grande tribulação. Mas, meus amados irmãos, a sequência do século XX foi de apostasia.
Apareceram na Europa os grupos que não criam na inspiração da Bíblia, nem na divindade de Cristo, nem na Trindade. Apareceu nos Estados Unidos um pentecostalismo desviado, voltado para a prosperidade financeira. Os primeiros pentecostais vinham de um movimento de santidade. Os primeiros pentecostais, irmãos, queriam mais de Deus, tinham sede de Deus, não de riquezas, não de bens. Mas o movimento pentecostal que nós estamos vendo aí nada tem a ver com o do princípio. São estratégias vestidas de religiosidade para sucesso no mundo, para ganho de riqueza, não para fazer a vontade de Deus. De todo modo, aquele movimento pentecostal inicial explodiu em obra missionária. Por isso que Deus diz: eu pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. A igreja de Filadélfia é uma igreja missionária. Não só ela é santa, não só ela é verdadeira, mas ela é missionária. Ela sai com água ao encontro do sedento. Como eu disse, irmãos, nós não estamos aqui só para segurar as pontas, nós não estamos aqui só para aguentar o tranco, nós estamos aqui para abalar, estamos aqui para abalar. Uma vez chegaram para Jesus e disseram: Herodes está atrás de ti. Ele disse: pois diz a essa raposa que eu vou adiante, curando os enfermos, expulsando demônios. Diga a essa raposa que essa igreja vai adiante, expulsando demônios e curando enfermos. Pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aleluia! O texto diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. O que importa, irmãos, é guardar a palavra de Deus. O tesouro da igreja é essa palavra. A vitória da igreja é esta palavra. A arma da igreja não são representantes na política. A arma da igreja não é o poder econômico. A arma da igreja é a palavra de Deus. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Tem gente por aí negando o nome de Jesus, não com a boca, mas com o recuo, com a concessão. Tem gente negociando espaços com o mundo, mas o crente tem que ser como Moisés: nenhuma unha ficará no Egito. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Hoje em dia as pessoas, irmãos, pregam a Bíblia. A Bíblia ainda é tema, só não é mais autoridade. Não se submetem à autoridade da Bíblia. As pessoas não veem base bíblica para mulher pastora, não há. Mostre-me uma mulher pastora na Bíblia, não houve. De repente, depois que no mundo há o feminismo, alguém descobre que é vontade de Deus que haja mulheres pastoras. O mundo então tem uma antena que puxa a sintonia mais rápido que o crente, porque na hora que o mundo descobre, o crente descobre. Antigamente os cantores seculares cantavam sozinhos, agora cantam com um bocado de mulher dançando. Aí de repente os iluminados dentro da igreja descobriram que a Bíblia favorece a danças, então começa a cantar dançando, quer dizer que o mundo chegou primeiro. Estão imitando o mundo, estão seguindo o mundo e tentam justificar isso com a Bíblia. Meus amados irmãos, nós temos que nos submeter à autoridade da Bíblia. Não é adequar a Bíblia ao tempo, não é adequar a Bíblia à nossa experiência pessoal, é adequar a nossa experiência pessoal à Bíblia. Não negar o nome de Cristo, mas guardar a palavra. Versículo 9: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Aleluia. Brevemente, irmãos,
essas igrejas falsas vão se dobrar diante da verdadeira e vão reconhecer que Jesus ama o povo que o segue por onde quer que ele vá. Quando ele vier em glória com a igreja que anteriormente foi arrebatada, a Bíblia diz que ele virá para ser glorificado e admirado nos seus santos. As pessoas vão olhar admiradas e vão dizer, não é que eram eles mesmos o que eles diziam ser? Aleluia! Brevemente, irmãos, as coisas vão se colocar no lugar. Brevemente, números não significarão nada. Brevemente, templos enormes não significarão nada. Brevemente, pastores eloquentes não seguirão nada, não significarão nada. Daqui a pouco, irmãos, grandes conjuntos não significarão nada. Agora significará tudo a palavra de Deus. Jesus diz, como guardaste a palavra da minha perseverança, ou se quiser dizer de outro modo, como guardaste a minha palavra com perseverança. Perseverança é insistência. Nós temos que guardar a palavra com perseverança, irmãos. Podem os pastores se reunir, fazer uma convenção e decidirem coletivamente que vão se afastar da palavra, que o façam, continue na palavra. Não importa o que os outros façam, o importante é a nossa responsabilidade pessoal para com Deus. Vamos guardar a palavra com perseverança, debaixo de pau e de pedra, que nos chamem de antiquados, que nos chamem de atrasados, que nos chamem de bitolados, que nos chamem de obstinados, que nos chamem do que quiser. Vamos guardar a palavra! Porque há uma promessa gloriosa aqui. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam sobre a terra. A grande tribulação está vindo. Este mundo vai experimentar terror, este mundo vai experimentar a ira avolumada de Deus. Brevemente virá uma provação sobre o mundo inteiro. Brevemente este mundo cambaleará em grande aflição, mas o povo de Deus vai ser arrebatado daqui, aleluia. E quando for arrebatado, todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Alguns entrarão no céu sem nada receber, mas os zelosos pela piedade, pela sã doutrina, serão galardoados, receberão coroas. Meus amados irmãos, está chegando a grande tribulação, mas antes dela a trombeta soará! E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e juntamente com eles arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Tem gente que diz, bem, a igreja vai ser guardada na tribulação, ela vai passar pela grande tribulação e vai ser guardada dentro dela. Não, aqui diz que Jesus vai guardar não é da tribulação. A palavra é ek, de onde vem eclésia, que é a igreja. Que é para fora. Jesus vai guardar a igreja fora da tribulação, vai guardar fora da tribulação. Nós não vamos ser guardados aqui dentro, não. É guardado fora, meu irmão, é guardado fora. Assim como nos dias de Noé entrou na arca e depois é que veio o dilúvio. Nos dias de Ló saiu de Sodoma e depois choveu fogo. Assim a igreja vai sair da terra, a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai ser levada. Aleluia. Versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda a doutrina, meu irmão.
Aleluia, para tu não apenas entrar no céu, mas entrar coroado, entrar galardoado. Aleluia. A promessa, irmãos, é para crente verdadeiro, é para a igreja verdadeira. Versículo 12, ó. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer vai ser o que no templo de Deus? Coluna. O que é coluna? É sustentação. Aleluia, meu irmão. Se tu guardar a doutrina nesse mundo, mesmo com a oposição do mundo, tu vai provar que tu é uma coluna boa, que tu sustenta bem. A igreja tem que ser coluna esteio da verdade. A igreja tem que ser coluna esteio da verdade. Deus disse a Ezequiel: vão fazer cara feia para ti quando tu fores pregar, mas eu vou fazer a tua cara mais dura do que a deles. Aleluia, aleluia. O crente tem que ser como João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Tem que ser como Jeremias, uma coluna de ferro. Uma coluna de ferro. Não diga eu sou criança, mas tudo que o Senhor puser na tua boca para falar, fala, fala, fala. Aleluia. Porque aquele que fica firme aqui, aquele que no bom sentido, para este mundo foi um João teimoso, o mundo empurra e ele volta. Esse aí Deus diz, é bom para coluna. Vai ser coluna no templo de Deus. E sabe o que é bom em ser coluna? É porque a coluna nunca sai de lá. Aleluia. Crente, seja uma coluna da verdade. Seja uma coluna. Quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ficar de pé.